Estenda suas mãos para cá. Pai, nós queremos agradecer-te pela vida do pastor Silas, por toda a história que o Senhor construiu através da vida dele com essa igreja. Que o Senhor continue abençoando, que o Senhor continue falando através dele, e eu creio que o Senhor vai falar de maneira especial conosco nessa manhã. Nós te pedimos isso e te agradecemos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe. Pode fazer uma oração. Toda glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Quem crê diz, amém. Que bom estar aqui mais uma vez. O pastor João me fez lembrar dessa história, mas eu estava justamente pensando nisso, João. Que essa história que começou lá atrás e de repente chegou nessa linda igreja. Aqui, momento especial. E eu tenho só uma palavra, né, que está sempre no meu coração. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Então, Deus começou, Deus vai completar. Meu abraço a todos. Tenho visto que gente nova, gente chegando. E tem um problema aqui, vocês não têm espaço mais, né? Então, esse é um problema bom. Um problema que eu gostaria que esta igreja tivesse sempre. Vocês nunca vão saber qual é o tamanho do pé, então fica com problema de comprar o sapato, né? Então, é uma igreja que vai crescer, e eu creio muito nisso. E o nome, né? Cada dia está mais forte, mais firme, todo mundo já decorou agora, né? Então, essa sua insistência, um nome tão diferente, a gente vê como que é lindo, né? E como que vai marcando a vida de todo mundo. Então, meu abraço a todos, pastores também estão conosco, tem vários colegas aí de outros tempos, Deus abençoe ricamente. Eu vim para cá hoje pensando em falar, eu fiquei com um tema, buscando um tema no coração de Deus, o que falar, e aí eu pensei nas forças vitais da igreja. Eu estava em dúvida se eu falava as forças vitais da igreja ou as raízes vitais da igreja, mas no final é a mesma coisa, né? A igreja precisa de raízes. Vocês estão começando ainda, 3 anos. Estão começando. Em janeiro do ano que vem, eu estarei completando 50 anos de ordenação. Quando eu olho a igreja, em tudo que eu passei, o que mais me impressiona na igreja são as raízes da igreja. A igreja ela tem uma força, e como eu amo compreender isso, a igreja tem uma força, ela vai criando raízes. E vocês são as raízes, vocês estão começando, são as raízes da igreja. Vocês têm que começar bem, porque uma igreja que tem raízes, uma igreja que tem força, ela vai longe. Uma vez eu vi alguém, acho que construiu uma casa em cima de uma raiz, não deu certo. Passou o tempo, a raiz arrebentou as colunas, arrebentou o cimento, arrebentou. Não tem cimento que aguenta. Por isso que eles nunca podem colocar um prédio em cima de uma árvore. A árvore descobre um jeito, porque tem raízes. Eu já vi muitas vezes a igreja passar por lutas, dificuldades, mas quando ela tem raiz, tem uma hora que a raiz é que determina o destino dela. Ela tem vitalidade. Então, essa igreja precisa nascer com esta vitalidade. Vocês fazem parte disso. E é maravilhoso, a gente não sabe quanto tempo a gente verá essas raízes. Mas essas crianças verão. E lembrarão do dia de hoje, lembrarão da história que vocês estão plantando. E é lindo isso, me emociona pensar que a igreja tem somente um destino em Deus. Teologicamente, a gente diz, a igreja tem uma raiz, a igreja tem uma origem, dentro da Trindade de Deus. A igreja tem uma missão no mundo.
mas a igreja também tem um destino eterno. Ela tem uma origem, tem uma missão e tem um destino. Compreender isso é compreender a igreja. Eu quero falar um pouco sobre isso, sobre essa igreja, mas aplicando também em você de forma vital. Eu vou começar com um texto primeiro de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 9, se for colocado ali, 1 Pedro 2, 9, diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Olha que forte esse texto. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Quando você lê esse texto, você vê como que ele muda as coisas. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Eu queria que você não olhasse esse texto apenas como um texto, mas como uma das maiores verdades que você está aqui dentro desse texto. Quando você diz povo de propriedade exclusiva de Deus, você está dentro da Bíblia. Isso tem a ver com você. Você imagina você compreender, eu sou povo, propriedade exclusiva de Deus. Aqui está uma força vital da igreja. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Tanto que Deus diz, eu sou a vossa herança. Vós sois o meu tesouro. Interessante isso, quando você compreende isso. A fim de proclamardes, aqui está a missão, as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aqui você tem raiz, aqui você tem força vital e aqui você tem a missão vital da igreja. Então, quando você compreende esse texto, e ele tem que ser uma base fundamental, porque Pedro, quando escreve isto, a igreja está em crise. A igreja está sendo dispersa, a igreja está sofrendo, a igreja está sendo retalhada, o império e o sistema está contra a igreja. E aí Pedro vem e dá uma palavra que ecoa não só para aquela igreja daquela época, mas para a igreja de todos os tempos. Vocês têm que entender quem vocês são. Vocês têm que entender quais são as suas raízes. Vocês têm que entender qual é a sua vitalidade. Você tem que entender qual é a sua força. Você tem que entender qual é a sua missão. Você tem que entender qual é o seu destino. E quando a igreja compreende-se, aí ela tem razão de existir. A igreja não é um clube. A igreja é a igreja do Deus Todo-Poderoso. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o templo do Espírito Santo. A igreja é o povo de Deus. A igreja é aqueles que fazem parte da nova criação, do algo novo que começou, pelo poder da cruz, pelo poder da ressurreição, pelo poder da vitória do Calvário. A igreja precisa compreender-se para ser igreja. A sua vitalidade da igreja, ela deve se mover no poder do ressuscitado. E ela precisa do operar da cruz cada dia. Ela não tem que estar centrada em si, mas centrada nele, porque ela foi criada para ele. Então, quando eu vejo esse texto, eu vejo a vitalidade da igreja. E quando você começa a compreender a igreja, você começa a descobrir como que Deus trabalha isso. E com isso, eu tenho meditado nos últimos dias um texto que é muito conhecido do Antigo Testamento, e eu sempre digo, quando você fala do Antigo Testamento, você tem que sempre fazer uma conexão com o Novo, como eu estou fazendo aqui, porque é preciso esta integridade, né? Quando eu leio, e eu dei um texto para vocês, Ezequiel capítulo 37, que eu tenho meditado muito nesse texto ultimamente. Ezequiel 37, todo mundo conhece o Vale dos Ossos Secos, mas eu quero que você chamar a atenção para você sobre essa realidade,
para falar da igreja no seu aniversário também, é você compreender que a igreja, que Ezequiel, quando ele escreve, ele está na Babilônia. Então, o povo de Deus está no exílio. O povo de Deus está no antilugar. Hoje se diz muito que o mundo está... Nós temos hoje o não-lugar. O não-lugar é o lugar que você não está entendendo o que está acontecendo. A igreja, muitas vezes, se sente nesse exílio, nesse não-lugar no mundo atual, no mundo contemporâneo. Então, há uma doença aí, né? Então, eu gosto muito de olhar para os textos de Ezequiel, porque ele chama-nos a atenção como era para eles viver na Babilônia, no meio de toda essa situação. E Deus usa este sacerdote, e o capítulo 37 tem algumas expressões que eu quero chamar a atenção para você, quando diz assim, capítulo 37, versículo 1, de Ezequiel. Olha só, 37, 1. Veio sobre mim, essa é a palavra fundamental, veio sobre mim a mão do Senhor. Então você veja, no meio das lutas, no meio das adversidades, no meio de um mundo que não é o meu lugar, de uma situação que eu estou onde eu não tenho que estar, no meio de toda esta crise de caos social, político, econômico, espiritual, no meio de um mundo confuso, eu fico impressionado com essa palavra, veio sobre mim a mão do Senhor. E com isso quero dizer que, para mim, está aqui o primeiro passo de uma vitalidade, a mão do Senhor sobre a igreja. A mão do Senhor sobre a minha vida. A mão do Senhor sobre o seu ministério. O que nós precisamos nessa igreja, para que ela seja vital, ela compreender que não importa a circunstância e a situação, a mão do Senhor vem sobre mim. A mão do Senhor vem sobre a igreja. A igreja tem que viver nessa realidade desta presença. Quando o texto diz, veio a mão do Senhor sobre mim, ele está dizendo, Deus é presente. Deus está presente. Muitas vezes nós queremos que Deus mude as situações, mas Deus mostra a sua presença apesar das situações. A mão do Senhor está sobre mim. Minha oração, pastor João, que sobre esta igreja esteja a mão do Senhor. Essa história que eu já vi lá atrás começando, eu vi a mão do Senhor. E Deus foi conduzindo. E é isto a marca da igreja, a mão do Senhor sobre mim. Isso individualmente é muito forte também. Eu lembro de Esdras, capítulo 7, 9, diz assim, a boa mão do Senhor estava sobre ele. Ele também está vindo para ajudar a reconstrução, para tocar o templo, para propor a palavra de volta. E olha que frase incrível. A boa mão do Senhor estava sobre ele. É sobre isso que você tem que ter. Eu aplicaria isso na sua vida, na sua família. A mão do Senhor sobre a sua família. A mão do Senhor sobre o seu lar. Se você olhar o capítulo 1 de Lucas, quando fala de João Batista, diz assim, quando se pergunta assim, que há de ser este menino? Era a pergunta, e diz, e a mão do Senhor estava sobre ele. A mão do Senhor estava sobre ele. A mão do Senhor estava sobre ele. Qual pai e mãe não gostaria de dizer sobre seus filhos, a mão do Senhor está sobre meu filho. A mão do Senhor sobre a minha filha. Sobre esse bebê que está vendo aí, Jonatas, a mão do Senhor está sobre ele. A mão do Senhor sobre você. É isso que eu quero dizer a você quando você compreende a boa mão do Senhor.
Então, quando o profeta diz, a mão do Senhor veio sobre mim, é isso que nós precisamos, é a sua presença. Seu cuidado sobre a igreja. Isso é vital na igreja. Como está a sua igreja? A mão do Senhor está sobre mim. Sobre o nosso ministério, sobre a nossa caminhada. Interessante, ele veio sobre mim, a mão do Senhor. Presença. Isso é vitalidade da igreja. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale de ossos, de um vale que estava cheio de ossos. E é interessante que aqui, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, estavam sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Eu respondi-lhe, Deus, Senhor Deus, tu sabes. E disse-me ele, profetiza a esses ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor, e assim diz o Senhor, Deus a esses ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Quando eu leio esse texto, eu vejo essa vitalidade do que Deus pode fazer na vida da igreja, a presença de Deus, a mão do Senhor sobre nós. Minha caminhada nesses 50 anos quase de ministério, eu vejo quando eu olho e vejo a boa mão do Senhor sobre o seu povo, sobre a igreja, sobre lutas e dificuldades que eles passaram. Mas é interessante quando eu olho para esse texto aqui, ele me leva a uma outra verdade, ele me leva a uma verdade também, profetiza a palavra. Para mim, a vitalidade da igreja é a palavra. A boa mão, a presença de Deus e esta palavra de Deus. Essa palavra de Deus sendo pregada, essa palavra de Deus sendo recebida, essa palavra de Deus sendo fortalecedora, essa palavra de Deus sendo dinâmica. A igreja precisa andar sob a égide da palavra. É a palavra de Deus, quando a palavra de Deus profetiza, não importa a situação, fala a palavra, prega a palavra, anuncia a palavra. E o que eu acho incrível é que há uma conexão já nesse texto, que é uma conexão que os reformados faziam, a conexão entre a palavra profetizada, proclamada, e o Espírito que aviva e revive, revitaliza, fortalece a vida da igreja. Isso é a força vital da igreja. A boa mão do Senhor sobre a igreja, a palavra de Deus sobre a igreja, a palavra de Deus sendo vital, sendo uma realidade que faz a igreja reviver. Interessante que o texto tem essa palavra reviver. Deixe-me colocar isso da seguinte forma. O que você observa que no texto, eu vou usar vários R's aqui, tá? Aí você grava, se quiser anota. Primeiro é reavaliar. Interessante que a presença de Deus e a palavra de Deus e o Espírito de Deus me fazem reavaliar. A igreja na sua caminhada precisa permanentemente estar se reavaliando. Olha o que o texto diz, ele me fez andar ao redor deles. O Espírito Santo aqui, Deus está dizendo que essa palavra veio, ele começou a verificar como as coisas estavam. O grande perigo da nossa vida é que aqui está mostrando que estes ossos estavam sequíssimos. Esse sequíssimo significa que estava mais seco do que seco. Era uma plenitude de secura. A Bíblia coloca que a igreja pode correr o risco dela se degenerar. E ela precisa de permanentemente estar sendo reavaliada pela presença gloriosa de Deus. Ela precisa ser permanentemente reavaliada à luz da palavra. Ela precisa permanentemente ser reavaliada pela realidade do Espírito. Senão ela corre o risco de envelhecer,
Gente, tem igreja tão envelhecida, mas tão envelhecida. Esses dias eu fui num congresso de uma grande igreja, e quando eu olhei, eu pensei que eu estava no século XVIII. Falei, mas esse negócio não tem nada a ver mais comigo. Eu fiquei vendo o que eles falavam, o que eles discutiam. Falei, puxa vida, o mundo mudou. Parece que, na verdade, eu estava num vale de ossos. E já estava muito seco. Só que as pessoas não percebiam. Os ossos até faziam um certo barulho, mas eles não se sentiam que eram ossos secos. Uma mentalidade obtusa, uma espiritualidade vazia. Alguma coisa que estava morrendo e eles não percebiam isso. É isso que eu quero dizer essa manhã para você. Nós precisamos reavaliar permanentemente, para vocês não serem envelhecidos. Eu já vi muitos jovens velhos, e já vi muitos idosos jovens. Eu conheço idosos que não envelhecem, mas jovens que já estão envelhecidos. Bernard Shaw escreveu um texto que eu acho muito interessante, que era um dramaturgo irlandês. Ele diz assim: muitos túmulos, poderia ser escrito a seguinte frase, o epitáfio: morreu aos 20, foi sepultado aos 60. Eu falei isso numa escola, uma professora levantou a mão e disse assim: lá na minha escola, muitos já morreram aos 14. Eu só não sei quando vai ser enterrado. Gente, tem muita igreja que está morta e não sabe. Está ficando seca e não sabe. Tem um filósofo alemão que escreveu um livro chamado Como Ser. É uma frase em alemão que a tradução é como ser. Ele diz: a gente vive como se estivesse bem, como se estivesse vivo. Muita gente prega como se estivesse pregando, e as pessoas estão ouvindo como se estivesse ouvindo uma pregação. Aí, como se tivesse convertido, como se tivesse salvo. Mas não tem nada. Se perdeu tudo. Para que serve isso? Eu já vi muita teologia que não serve para nada. Esses dias eu vi um seminário discutindo no Alife, e eu falei: o que você achou? Eu disse: eu achei que eles estavam falando sobre nada para chegar a lugar nenhum. E o pior é que consegue chegar a nada, para produzir nada, para gerar nada. Isso é vale de ossos secos. E é terrível quando você vê a igreja perdendo isso. Nós precisamos de reavaliar permanentemente nossa vida pessoal, minha mente, minhas emoções. Então, a primeira palavra que eu vejo que a presença de Deus, o Espírito de Deus e a palavra de Deus opera em nossa vida é reavaliar. Permanentemente, cada ano, cada momento, sob o holofote da palavra de Deus, reavalie, caminhe triunfantemente, reavalie a sua própria vida em Deus, seu crescimento em Deus, para você não se tornar isso que a Bíblia chama de estavam sequíssimos. E é interessante que o texto aqui está falando no meio da Babilônia, mas falando para o povo de Deus. E Deus vem ao encontro desta situação. Deus vem para trazer vida. E é interessante que o texto já tem um R aqui, diz: poderão reviver. Então, essa palavra, eu estou falando reavaliar para falar, reavaliar para reviver. E essa palavra reviver, poderão, aí ele disse: profetize. É a palavra de Deus, e o Espírito de Deus que faz reviver, que restaura, que coloca um novo caminho em nossas vidas. E ele diz: ossos, ouvi a palavra do Senhor, versículo 4. Ouvi a palavra do Senhor. Proclame a palavra. Dize, profetiza. E é interessante ouvir a palavra. Ouça a palavra. Pastores, pregue a palavra. Igreja de Deus, ouça a palavra. Só a palavra nos faz reviver.
O Espírito Santo traz vida à palavra. Eu gosto sempre de reafirmar uma frase de que a Bíblia é o único livro que eu leio que o autor vem junto. Você começa a ler, o autor está junto. Deixe que essa palavra possa trazer essa vida, este reviver. Senhor, faça reviver a tua igreja, sua missão, sua vida em Cristo. Manifesta o poder glorioso da ressurreição. Deixa a ressurreição ser uma realidade vital na vida da igreja. Viva a ressurreição. Pratique a ressurreição. Isso é reviver permanentemente. Paulo diz que a gente tem que conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Muita gente pensa que ele está falando só da ressurreição lá quando eu morrer. Ele diz, para conhecer o Cristo, esse poder da ressurreição, ele é vital para nós agora. Uma realidade presente. Tem um teólogo chamado Wolfhard Pannenberg, que ele diz que os cultos da igreja deveriam ser o sinal, ele usa uma palavra complicada para a gente, que não estou, muitas vezes você não viu ela ainda, mas chama proléptico, isto é, a igreja quando cultua, ela está antecipando a realidade do ressuscitado que já está presente nos cultos. Por isso que a igreja é viva. Por que o culto tem que ser diferente? Porque ela está na presença do ressuscitado. Não posso admitir um vale de ossos secos. Na igreja, não. Só se ela não compreendeu o que ela é. Só que não compreendeu o que ela tem. Só que se ela não compreendeu o poder dessa palavra. Gente, a palavra me inflama e me incendeia permanentemente. Sabe por quê? Porque Jesus ressuscitou. Sabe por quê? Porque Ele ressuscitou e está presente. E Ele ressuscitou e está presente pelo seu Espírito. Gente, a igreja não pode ser um vale de ossos secos. Não pode ser. E aqui, se Ezequiel está falando isso, você imagina no Novo Testamento que nós temos o Cristo vivo e ressuscitado. Por isso que eu não admito uma teologia que não seja transformadora, ela não tem nada a ver com Cristo. O Cristo que eu conheço, Ele é vivo, Ele é poderoso, Ele está presente. Ele cura, liberta, transforma e Ele é Senhor. Ele restou. Por isso temos que reviver isto, cada momento, reavaliar essa palavra e deixar que isto seja vital em nós. E interessante, quando eu começo a ler o texto, ele diz assim, porei em vós o Espírito e vivereis. Versículo 5 diz, fareis entrar o Espírito e vós vivereis. Interessante, no 6 ele começa a fazer, não dá para a gente fazer uma análise de cada parte aqui, eu ia ficar muito tempo, mas eu queria dizer para vocês, o que eu vejo aqui é um processo que revitalizar, mais um R aí, é a palavra, essa presença de Deus que revitaliza a igreja, a presença, a boa mão do Senhor sobre a igreja, o Espírito, a palavra, e agora eu tenho a realidade que Ele revitaliza. Nós precisamos desse revitalizar de Deus. O versículo 7, interessante que ele está profetizando, começa a haver um ruído, Deus começa, diz o texto que um barulho de ossos batiam uns nos outros, eles se juntavam, começaram-se a organizar. É interessante que o texto vai dizendo, e ele dizia, vem dos quatro ventos, no versículo 9, e assopra o Espírito sobre eles. Eu estou vendo aqui revitalização. Tem tanta gente falando que a igreja tem que se revitalizar, e aqui tem o caminho. Presença, a palavra, o Espírito, que você tem que reavaliar, você precisa reviver, você precisa revitalizar. E é interessante que o texto diz, e no versículo 10 assim, profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Interessante, aqui tem um redirecionar.
Este não é o lugar que você tem que viver, você tem que se tornar um exército de Deus, você tem uma missão. Então Deus começa a redirecionar. Esse redirecionar está presente aqui. Por isso que eu quero dizer a você que, quando a Bíblia diz no versículo 11, então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Olha que coisa incrível, né? Quando você vai perdendo a realidade de ser a igreja, eu quero aplicar isso para a igreja, nós começamos a ter esse mesmo problema que Israel teve, nós vamos perdendo a esperança. Vamos vivendo como faz de conta que estamos indo, mas sem ir. Faz de conta que está acontecendo, mas não está acontecendo. E é interessante que chegou a hora de nós removermos aquilo que está nos impedindo ser que nós temos que ser. Estou falando mais um R aí. Remover. Paulo escreveu em Efésios 4, ali naquele versículo 21, 22, 23, 24, diz assim: quanto ao trato passado, vocês têm que remover. Então, a igreja precisa permanentemente remover. Gente, quando nós não removemos aquilo que nos atrapalha a ser quem temos que ser, nós começamos a criar, a igreja começa a criar muitas intrigas e problemas, e nós ficamos resolvendo problemas tão pequenos, porque nós esquecemos de remover. Paulo disse um dia, cada dia morro. Sabe o que ele está dizendo? Eu estou me removendo de mim mesmo. Eu sou um problema. Deus precisa remover o meu velho eu permanentemente. Há um processo aí também. Ele diz: cada dia morro significa cada dia menos de mim, cada dia mais de Cristo em mim. Né? Remover. Quando nós não aprendemos a ser igreja na perspectiva que eu estou falando, a gente tem que começar a ficar administrando ossos secos, problemas, dificuldades, coisinhas, vaidades. Deixe Deus trabalhar na sua vida mais fundo. Deixe Deus curar você de você mesmo. Remover. Olha o que eu falei, reavaliar, reviver, revivificar, redirecionar, remover. Permanentemente, remover, 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 remover. E o texto diz assim: portanto, profetize, diz versículo 12, assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Deus está redirecionando aqui também, está renovando a esperança, renovando a expectativa. Então, Deus é um Deus que quer que você remova e Ele quer que você renove. Temos que renovar permanentemente. Deus dá um novo endereço, Deus dá sempre algo, renovando a presença, a palavra, o Espírito, Ele renova você. Remover, renovar. E Deus diz assim no versículo 13: e sabereis que eu sou o Senhor. Nós temos que renovar esta experiência de Deus, cada dia, a experiência de Cristo em nós. Jesus disse: negue-se a si mesmo cada dia e siga-me. É uma experiência diária. É cada dia com Cristo, renovar-se cada dia. Lembra do maná? O maná tinha que ser comido tinha que ser pego cada dia. E Jesus disse: eu sou o maná que desceu do céu. Isto, metaforicamente, é muito importante, cada dia. A experiência de ontem não serve para amanhã. Cada dia Deus tem algo novo na sua vida. Deus quer renovar você. Deus quer levar você para frente. Eu estava num sítio conversando, e um homem bem simples me deu uma aula de teologia. Ele disse uma coisa muito importante:
do maná é que eles precisavam se curvar cada manhã. É isto. Se curve cada manhã diante de Cristo. Olha que coisa tão simples, mas tão profunda. Nunca tinha pensado nisso. O curvar-se, o render-se à realidade de Cristo. A igreja só tem um jeito de renovar, é em Cristo. E essa precisa ser uma experiência para todos, uma experiência pessoal, uma experiência pastoral. Quanto é que eu tenho sempre me perguntado, quanto é que a cruz de Cristo tem operado em mim, para que a vida opere nos outros? Quanto é que Deus está trabalhando profundamente em nós? A minha pergunta sempre do Renovar é quanto Deus tem trabalhado na sua vida? Quanto você é trabalhado por Deus? Isso renova. Quem faz isso? O Espírito, a palavra, a presença. A boa mão do Senhor sobre você vai renovar a igreja. Então essa igreja vai ter sempre uma respiração nova, um fôlego novo, uma caminhada nova. Eu gostaria que essas forças vitais estivessem operando na igreja para que ela possa renovar. E o texto diz no versículo 14, porém em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse, isto eu fiz. E o fiz, diz o Senhor, eu é que faço. Isso é graça, plenitude da graça, é Ele que faz, Ele que quer fazer, Ele que quer pôr você em ordem. E eu vou usar mais um R aqui, revestir, porque Paulo disse lá em Efésios, revesti-vos, pois, do Senhor Jesus. Deixa eu ler esse texto para colocar ali. Efésios capítulo 4, versículo 22. No sentido que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. A tradução de Jerusalém usa a palavra remover a vossa velha maneira de viver. Remover. No versículo 23 diz, e vos renoveis no espírito vosso entendimento. E no versículo 24, e vos revistais do novo. A igreja é chamada a viver o novo. Revistais do novo homem, criado segundo Deus. Segundo Deus. Gente, isso é a igreja. Isso é a força vital da igreja. Criado em Deus, criado em Cristo, criado pelo Espírito Santo. A igreja, gente, não é um clube religioso. Ela é uma igreja criada segundo Deus. Por isso que a igreja não pode vender o seu direito de primogenitura ao troco de um prato de lentilhas. Sabe, muitas vezes a gente vai perdendo essa dimensão de quem somos. E por isso, aqui diz, procedentes da verdade. Revestir. O texto diz revestir de Cristo. Revestir da realidade de Cristo. Reviver e revestir desta plenitude de Cristo. Você está pronto a isso? Tomar um passo, uma decisão para a honra, para o louvor e para a glória de Deus? E tudo isto, Deus vai fazer algo incrível que eu noto em todo esse texto. Deus reorganiza. Aí termina o R. Reorganizar. Deus quer reorganizar. Deus reorganiza um povo. Aqui no texto. Pela sua palavra, pelo seu espírito, pela sua presença.
A igreja precisa ter esta reorganização de Deus nos seus dons, nos seus ministérios. Quando eu olho uma igreja todos fazendo algo, que bonito que é. Eu admiro, porque é isso que é a igreja. A igreja onde todos podem, o ministério pastoral precisa descobrir os dons e ministérios e colocá-los em atividade, em operação, porque eles darão conta a Deus disso. Tem que ser dispenseiro de dons e ministérios na igreja. Isso é ser pastor, isso é ser igreja. E você precisa se colocar à disposição. Senhor, eu quero ser reorganizado. Eu não quero ser um osso seco, mas um osso revestido, renovado, reavaliado. Eu quero fazer parte do que o Senhor está fazendo aqui. E é isso que é a igreja. E quando você compreende o seu lugar nisto, Deus está reorganizando a minha vida, colocando onde Ele quer que eu esteja. A Ele honra, a Ele glória, a Ele louvor. Puxa, podia falar tanta coisa, mas eu vou parar. Eu quero que você abra o seu coração, abra a sua mente, abra a sua vida, deixe Deus tocar você. O aniversário é da igreja. Que presente que você vai dar? Sabe o que eu daria, sendo membro dessa igreja? Senhor, eu coloco a minha vida em tuas mãos. Usa-me. Eu quero fazer parte dessa reorganização que o Senhor está fazendo pelo seu Espírito, pela sua palavra, pela sua presença. Que nunca falta nessa igreja a boa mão do Senhor, a palavra profetizada e o Espírito revigorando a igreja, reorganizando a igreja. E podíamos até mais um R, reavivando a igreja, permanentemente, no sopro da gloriosa realidade do Espírito, para a glória do Pai, e aí a igreja vai ser ressonante e vai refletir a realeza de Cristo em toda a plenitude, para a glória do Pai e do Filho e do Espírito Santo. A Ele glória. Parabéns, igreja. Parabéns. Que a Beit Avot seja uma igreja que glorifique a Cristo até o arrebatamento da igreja. Em nome de Jesus. Quem recebe diz amém. Meu abraço pastoral em nome de Jesus. Pai, que o teu Espírito encha essa igreja, sopre sobre ela o teu Espírito e a fortaleça na sua caminhada, e ela tenha raízes vitais, e ela tem esta força vital para ser igreja nesta geração. Para o teu louvor e glória, oramos pelos méritos de Cristo. Unja os pastores desta igreja de uma forma sobrenatural, na sua caminhada de fé e na sua missão, no nome de Jesus. Quem crê diz amém. Recebam a bênção. O grande e maravilhoso amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o consolo, o ensino, a unção do Espírito Santo, seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Te espero lá fora para te dar um abraço. Que Deus te abençoe.